Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 3 de março de 2021, quarta-feira. Cor litúrgica é a roxa, né? E o santo do dia é Santa Teresa Eustóquio Verzeri, tá certo? Muito bem. Nessa quarta-feira, então, vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pedir, né, a proteção de São José em nossas casas, fazendo uma oração inicial, né, dedicada a São José nesse ano extraordinário. Adentramos o mês de março, que é o mês de São José. A Igreja celebra todo esse mês dedicado a ele. O tema da Rede Mundial de Oração do Papa tem a ver com o sacramento da reconciliação, né? Então, vamos rezar para todos os padres que fazem confissões, né? Para todas as pessoas que desejam a confissão e não podem confessar devido ao momento da pandemia, ou porque estão vivendo em segunda união, estão em pecado mortal, estão com alguma coisa que o impedem de participar dos dois sacramentos, o da reconciliação e o sacramento da comunhão, né? Então, rezarmos nesse sentido. Principalmente no caso das... lógico que não é bem o tema do mês, mas tem a ver com o tema do sacramento da reconciliação. Mas, por exemplo, pessoas que vivem em segunda ou terceira união, né? E elas não entendem que não tem como chegar a Senhor Jesus... senão, né, já foi feito até o Amoris Laetitia, né, a carta, acho que é a carta apostólica do Papa, que também foi muito atacado e tudo. Ali não dá abertura para que os padres aceitem a confissão de pessoas de segunda união, né? Tem que fazer uma orientação. O que o Papa quis dizer é que a igreja tem que estar aberta para estas pessoas, para que elas tomem consciência e de repente entrem com um processo de nulidade do primeiro relacionamento, ou se conformem, né, já que estão vivendo em segunda união, de participar da missa, mas sem se aproximar do Senhor Jesus e do mistério, toda a graça da confissão. Tudo isso tem um embasamento, é uma forma também de preservar o corpo santo do Senhor Jesus na Santa Eucaristia, mas também fazer ver que as pessoas precisam entender que Jesus não é para ser moldado à vontade pessoal de cada um. Deus entende a situação particular, age no coletivo, mas também age muito no particular. E o que eu quero dizer, assim, eu não tenho essa experiência, só tenho infelizmente, testemunhos, né? Aí vai entrar em fofoca, mas teve uma situação de uma senhora que quis se confessar. Ela quis voltar para a igreja, quis fazer tudo certinho. Só que ela esqueceu que estava em concubinato com um segundo relacionamento. Não sei quantos relacionamentos ela teve, mas enfim, estou considerando o segundo. Ficou nesse casamento, tem um menino, né, mais novo que os outros filhos, tem filhos do primeiro relacionamento, não sei o que motivou a ruptura, não vem ao caso, e logicamente o padre deu uma dura. Aí ela ficou ofendida, não voltou mais para a Igreja Católica, aí voltou a ser evangélica, procurando outra denominação. Ela era evangélica, que devido ao testemunho da outra irmã que voltou para a Igreja Católica, achou que poderia voltar, só que o padre foi um pouco rude, talvez, em vez de ter procurado para fazer um direcionamento espiritual, acho que foi direto para a confissão, levou uma dura. E aí perdeu, né? Voltou para a vida evangélica, mas aí não estou criticando o padre. Acho que ela deveria... Então, a maioria das pessoas fazem a catequese, aquela inicial, e esquecem que a catequese é permanente. Então, é preciso ter em casa, além da Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, procurar saber notícias da Igreja, ler documentos, até uma parte do direito canônico, se for o caso, conversar com o padre, conversar com alguém, né? Não perder
o contato com, nem que seja um contato brevíssimo com algumas pessoas da comunidade para trocar uma ideia, porque dúvidas todo mundo tem, né? A Igreja Católica ela tem regras importantes de conduta familiar, de relacionamento e tudo, né? E de alguma forma passou batido. É aquela coisa, a gente é condicionado por tanta bobeira na TV, principalmente na TV aberta, né? Décadas e décadas de novela. Ah, eu vou separar o personagem, né? Ah, vou separar, vou separar, vou separar, separa. Aí você vê essa quantidade de pessoas que se separam e aquela brigaiada dentro da novela, né? A gente é condicionado a isso, é condicionado até a ficar pintando coelhinho da Páscoa lá na escola. A gente é condicionado desde criança. A culpa é das pedagogas, das professoras? Não. Mas para que também trazer isso para dentro da vida das pessoas, das crianças? Ah, porque é bonitinho, temos que celebrar as datas. Entendeu? Tá no conteúdo do MEC. Qualquer livro didático tá lá. Vamos celebrar as datas comemorativas. Tá certo. Mas falta explicar, né? Porque aí roubam a ideia, não só a ideia, a graça presente naquela data celebrativa, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é católica cristã. É dizer, olha, não é o coelho da Páscoa que tomou o lugar, ou o Natal do Papai Noel, tão bonitinho você pintar o Papai Noelzinho de vermelho. Entendeu? Não sei se está entendendo. Aí o que eu quero dizer é assim, as pessoas que chegam, de repente, para o confessionário, né, quero rezar nesse sentido, é que os padres têm uma certa sensibilidade de orientar e falar, olha, podemos marcar um outro horário para conversar a respeito, porque não adianta, as pessoas não correm atrás das coisas da igreja, porque não se passa mais, mesmo a pessoa vendo qualquer canal 44, daqui é 44, Rede Aparecida, não sei o quê, não se fala muito em catequese. O único canal que fala, e a pessoa também é única, é tipo o professor Felipe Aquino da Canção Nova, que tem o Pergunte e Responderemos, né? E ele tem dentro da editora Cleófas aqui do YouTube, o Pergunte e Responderemos. Tá certo ele. Alguém tem que fazer esse papel. Não ficar querendo aparecer, né? Essa é infelizmente uma crítica interna minha. Não vou ficar citando nomes, mas tem padre que, por exemplo, tem um que era de um canal católico, foi para outro, tá com o braço engessado lá, canta muito bem. Aí a primeira coisa que me passou pela cabeça, mas Deus vai cobrar dele não porque se ele cantou bem, se ele apareceu bem, se ele estava bem vestido, se ele era simpático. Não, Jesus vai cobrar. Você foi padre? Ou fez um monte de coisa através da graça de ser padre? Porque ser padre é uma vocação que tem uma graça. Não é porque ele tem duas faculdades. Não é isso também. Algo motivou a ser padre, só que aí quer ser celebridade, quer cantar bem, canta muito bem, muito afinado, por sinal. Mas aí vai ser uma coisa desnecessária. Isso é uma crítica mesmo que eu estou fazendo. Porque Jesus vai cobrar, Jesus, o Espírito Santo, Nossa Senhora vai cobrar. E você foi padre, efetivamente? Você fez confissões? Você celebrou missa? Bem celebrada? Ou só ficou cantando para conseguir likes e compartilhamentos? Isso é um caso. É muito fácil a gente se perder nas redes sociais. Eu mesmo tenho esse canal, aí vocês têm que me aguentar às vezes 40 minutos, 30 minutos falando umas coisas assim do além, né? O áudio de ontem eu falei do quê? Do Piá maluco, que foi arrebanhado, assim, o Piá meio sorto das ideias, a mãe achando que tá tudo seguro lá, porque o Piá, meu filho tá jogando videogame, tá em casa, não vai levar balaço na cabeça, né? Não tá se metendo com droga, mas é arrebanhado virtualmente por um mentor do mal, né? Que fez uma lavagem cerebral na criatura e agora matou uma menina no próprio quarto, convidou a menina também acho que estava meio alucinadona lá. Deu, tipo, o Piá virou, foi disparado um gatilho com essa lavagem cerebral, se tornou um verdadeiro psicopata. E ainda a partir de um videogame em rede, que depois o cara deu um jeito de colocar ele na Deep Web e pronto, virou um caqui. Hoje em dia, porque pra poder véia, né? Mas na minha época, existia chats, assim, acho que deve existir, eu nunca mais procurei, mas deve existir chats lá no UOL, no Terra, no IG, tinha também chats, assim, você conversava com um monte de gente, falava um monte de asnice. Hoje em dia, eles chamam pra ir pra Deep Web,
Gente, é a mesma coisa você querer cheirar cocaína, dá na mesma. Você vai entrar num lado extremamente perigoso. Então é preciso estar na cola dessas crianças, desses adolescentes. Tem que ver o que está fazendo mesmo. Não deixar largado aí na confiança. Desculpa falar. Desculpa, eu tô com tosse alérgica. Não é coronavírus, hein? Mas muita gente tem que grudar na pessoa, porque às vezes é um depressivo que tem tendência suicida, pode se matar. Nessa mudança, nessa transição de hormônios, de crescimento e tudo, pode ser que vire suicida, fique uma pessoa triste, pode ser que vire uma pessoa super inteligente, mas essa inteligência é neutra, e ela pode ser canalizada para o mal, entendeu? E aí? A inteligência pode ser para o bem e para o mal. Ser inteligente, muito inteligente, não significa nada. A questão são valores. A pessoa respeita, tem empatia pelo outro, minimamente, nem que seja fingida. Porque você acha que não tem psicopatas sociais? Ó, eles pululam. Eu posso, ter um monte que eu cruzei na vida. E até hoje acho que lembram de mim para querer, né, para fazer totó na minha cabeça. Eu rezo por eles. Fazer o quê? Eu não sou eles, né? Que dá raiva, dá, mas graças a Deus, né? Eu não sou psicopata. Psicopata tem um ego gigante, né? Então, o que acontece? São coisas assim que parece noticiário sanguinolento que você quer evitar, mas é preciso que vocês saibam, infelizmente, né? Não que seja a minha função, mas que, olha, tem realidades que parecem saídas de um filme de terror, para não dizer daquele filme de zumbi. É como se o Estado Islâmico estivesse chamando pessoas dentro de uma sociedade aparentemente católica, evangélica ou cristã, não importa, para fazer parte de um grupo terrorista individual, mas faz um estrago gigante. É de assustar mesmo. Então, essas parece coisa, né? Aí depois a gente fala que a gente é mente doentia. Não, gente, tem gente com uma mente mais doentia, perversa e psicopata do que você pensa. Tem mesmo. Outra coisa, para terminar o papo, mas infelizmente rodeando sobre essa questão de falta de esperança, aconteceu uma situação, falecimento de uma parente, de uma conhecida minha, da nova cepa do coronavírus. E a minha colega, né, minha conhecida, ficou bem abalada, bem triste. E, de novo, né, novas cepas estão surgindo do coronavírus. Isso é natural do vírus. O vírus também quer sobreviver. E às vezes ele fica inerte por muito tempo, né? É por isso que o pessoal tem medo do degelo na Antártida, o degelo no Ártico, principalmente no Ártico. Porque esse degelo ele pode revelar algumas bactérias, fungos e vírus inertes no gelo que podem desencadear pandemias. Mas isso de forma natural. Como eu acho que o coronavírus não é natural, mas sim uma criação do cabeçudo do ser humano lá em Wuhan, porque lá tem um centro de estudo de virose, de um monte de coisa, tipo arma biológica mesmo, eles escondem, mas tem lá em Wuhan. Porque você pode pensar assim, por que não lá em outra cidade da China que é mais conhecida, né? Pequim, por exemplo. Não, é uma outra cidade chamada Wuhan. Não é nem porque é centro nervoso, é porque realmente lá tem um centro de pesquisa nessa parte de estudo de virose, dessas coisas aradas aí. Supõe-se até que o H1N1, aquela gripe do porco lá, sei lá, gripe aviária, você deve lembrar, tem uns 10 anos, 15 anos. Surgiu lá também, aparentemente um escape. O pessoal vive escapando coisa pra lá, sabe? E pro mundo. Depois fica com essa cara lavada de que eu não sei o que aconteceu, né? Mas enfim. Então, gente, essa nova cepa ela é muito mais, realmente, além de contagiosa, ela é muito mais perigosa. Ela mata mais porque aí não ataca, por exemplo, só pulmão. Algumas cepas estão atacando rins, parando o funcionamento de rins. Então tá uma coisa bem grave, gente. Então, assim, se você... Eu acho, assim, que quem tá me ouvindo é uma pessoa pelo menos minimamente responsável de se autopreservar, preservar o outro, manter o distanciamento social, né? Porque a gente já tá ficando tudo desenvolvendo transtorno, né, gente? Isso é normal mesmo, porque a falta de contato tem nos deixado assim meio sem paciência e não dá para falar com o outro, por exemplo, né? Acontece. Mas se cuidem mesmo,
Porque tem um povo que não tá nem aí, né? Fora as violências do Brasil que todo mundo sabe. Morte por tráfico de drogas, violência no trânsito. Você não pode estar na sua casa que você é invadido, né? Entra um invasor na sua casa e te mata. É um monte de coisa, né? Fora esses... Eu não sei nem o nome para dar para esse povo que rouba velhinhos a partir do Pix. Né? Que eu acho totalmente... Desculpa falar, mas eu acho totalmente desnecessário. A gente é tão ligado às coisas do mundo que as pessoas não param para pensar nessas questões do banco. O banco faz você engolir um produto, te força, e você tem que sair correndo para implantar o Pix, implantar... Eu só vou implantar essa coisa aí no dia que não tiver mais jeito. Quando a coisa ficar feia mesmo. Porque senão, né? No way, né? Não tem chance esse negócio. Entendeu? Então a gente também tem que ser um pouco crítico, né, gente? Pra que tanto Pix na vida? Mas tudo bem. Quem sou eu, né? Até porque nessa quaresma, minha quaresma já entrou água abaixo, já nos primeiros dias. Já. Ai, sair brigando, ai, credo, gente. Tanta coisa. Né? Mas enfim, louvado seja Deus, né? Pelo menos eu não posso reclamar, tá chovendo na minha região que estava tão seca, o Pantanal voltou também a ter água lá, choveu, graças a Deus. Só infelizmente a região aqui do Rio Grande do Sul que tá em bandeira preta, né? Conseguiu superar o estado de São Paulo. O negócio tá feio. Mas no meu Paranazão aí, lá já na região oeste, tá grave também. Com as novas cepas, gente morrendo na fila à espera de uma vaga da UTI, né? Devido ao coronavírus. Então, gente, não tem como a vida voltar ao normal. Lamento te informar. Acabou viagem, não se sabe se tem emprego, o pessoal tá quase morrendo de fome também, né? Os preços dos alimentos estão um absurdo, mas um absurdo do absurdo. Uma hora é seca, depois é chuva demais, aí estraga o produto. Cara, olha, é o fim da picada, né? Fora os comentários do presidente que são totalmente desnecessários, né, gente? Ah, é triste. Como diz, é que nem o Datena tá falando hoje. Eu tô quase infartando. Quase morrendo. E as pessoas estão perdendo a esperança, né? Já não sabe se vive, se morre, se vale a pena trabalhar, juntar as coisas, né? Tá um estado... as pessoas acho que não entenderam. Estamos num estado de guerra mesmo. De uma coisa que não sabemos o que é. Então é necessário realmente uma mudança de postura, porque a gente não sabe mesmo se tem amanhã para viver, né? Mas a gente vai levando, né? Vai fazendo o dia de cada dia o que for necessário, tá certo? Então vamos lá. Vamos rezar uma oração a São José. Então, lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta segunda semana da Quaresma, dia 3 de março, Jeremias 18, versículos 18 a 20. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim.
Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 30, com o refrão: Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O evangelho de hoje é Mateus 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte durante a caminhada e disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram muito irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e lembrando que nesse segundo domingo da quaresma, as principais leituras. Primeira leitura, Evangelho. A primeira leitura foi Gênesis 22, versículos de 1 a 18, em que Deus Todo-Poderoso faz um pedido a Abrão, um pedido difícil, que era o sacrifício do seu único filho Isaque. Já sabemos o que acontece, né? E o evangelho foi Marcos 9, versículos de 2 a 10, em que aqui é o prenúncio do que vai acontecer, é o prenúncio da ressurreição, mas para chegar, que é a transfiguração no Monte Tabor, em que ele carrega 3 discípulos que até então tinham uma dificuldade para entender as parábolas, todo o ensinamento de Jesus. Todos tinham naquela época, eu falo tinham, mas eles estão vivos no céu, tá, gente? Mas de corpo tangível, tinham pouco entendimento daquilo que Jesus falava, porque eram homens rústicos, homens simples, pescadores, entendiam a vida naquilo que viam, nas coisas tangíveis, a pesca, relacionamentos básicos, humanos. E Jesus já estava falando em outro nível, intenção de coração, nem tudo que os mestres da lei falam é verdade, é uma coisa traiçoeira, hipócrita, né? O que adianta ter uma parte bonita e limpa, mas dentro tem um coração podre e sujo, de maldade, de intenções ruins com o próximo, entendeu? Para eles, para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, talvez fosse difícil entender as sutilezas de você ver as máscaras presentes nas pessoas, principalmente pessoas com poder, certo? E aqui nessas leituras de hoje, nós estamos verificando, primeiro, estão tramando contra a vida de Jeremias, um grande profeta do Antigo Testamento. Tanto é que é jogado no poço, né? Isso é certeza. Depois o Evangelho fala, tem muitas coisas nesse Evangelho. Esse Evangelho é muito rico. Jesus está ensinando algo, já está falando que eu vou padecer, vou ter minha paixão e crucificação e morte, vou ressuscitar. Só que aí, nesse meio tempo, chega a mãe de Zebedeu e faz um pedido difícil para Jesus, que os filhos dela fiquem um à esquerda e um à direita do mestre, lá no céu.
Mas isso quem compete é Deus Todo-Poderoso. Contudo, aí é um terceiro aspecto, Jesus, aí tem uma ciumeira entre os discípulos, né, uma discussão, e Jesus ainda repreende e fala, para tudo, você está tudo equivocado. Não é errado, é equivocado, vocês estão enganados. O Filho do Homem, o Messias, veio para servir, e isso estava revelado desde o Antigo Testamento. Não ia ser como Davi, um Messias guerreiro, cortador de cabeça, muito parecido com os deuses pagãos, né? E sabe, me veio nessa leitura de hoje, porque eu estou gravando um pouco atrasado, então eu ouvi um pouco a homilia e as leituras. Tem essa novela Gênesis, é que realmente não tem o que ver, né? Vou falar bem a verdade. É que uma pessoa aqui de casa vê, e aí eu aproveito para ver também e fazer o que eu tenho que fazer na frente da TV, que é costurar, fazer uns tricô da vida, né? As produções da pandemia, né? Costurando na mão e tal. E aí ontem, o episódio de ontem foi interessante. Eu, falar a verdade, essa parte da história antiga eu achava bem chata, assim, que é a parte da história da Mesopotâmia e tudo. E até vou ter que verificar se isso tem um fundo arqueológico histórico, mas deve ter. Não é possível que não tenha. Mas enfim, faz um certo sentido, né? Se for uma alegoria, a partir de algo real, aí fizeram uma coisa meio ficcional, mas teve uma parte assim. Aí eu vou fazer um spoiler quem não viu, né? Vou fazer um spoiler do evento, do que está passando em Gênesis. Na verdade começou desde Adão e Eva, mas agora pararam um pouco num elenco que é do pai de Abrão, Terá. Aí, claro, lá tem umas questões fantasiosas, assim, como diz, uma parte ficcional, mas até tá interessante. E esse pai de Abrão está em Ur dos Caldeus, que na época era uma grande cidade, e realmente ainda existe os vestígios do Ziggurat, que é o templo, né, que lembra uma pirâmide meio inca, meio egípcia, mais para inca do que propriamente egípcia, porque tem uma escadaria para subir. E aí aconteceu uma situação em que invasores amoritas, diz a história ali, né, na história do Gênesis, não sei se aconteceu de verdade, e esses amoritas, eles querem invadir, tomar posse da cidade fortificada Ur. Mas para tomar, claro, fizeram um artifício, tiraram o rei de lá e tal, mas eu achei interessante, porque eu gosto muito de tática de guerra. Não parece, né? É bom. Mas as táticas de guerra, elas demonstram como que é uma civilização, como é que um povo pensava diferente do outro. E ali existe uma batalha, entre aspas, entre deuses. Então, o rei de Ur, ele é dedicado a uma divindade lá. Não sei se é Nana, Inanna, não sei. Isso aqui é uma divindade. E aí os invasores amoritas, na história da novela, eles têm o Marduk. E antes de tomar posse da cidade e matar o rei efetivamente, eles têm que quebrar, eles têm que empossar o deus deles. Então eles tinham que tirar, eles tinham que entrar, estavam tentando entrar no Ziggurat ontem. O carinha como diz, carregando o, entre aspas, o santo, pseudo-santo, né? Não é santo, né? É o deus deles, o Marduk. E tentando quebrar Inanna de dentro do Ziggurat. E aí tem uma batalha lá, aí entrou o general lá da cidade, entrou a tempo, teve uma brigaiada lá, e esse general da cidade de Ur, então que pertence à divindade Inanna, quebra a divindade invasora, divindade invasora, quebra a divindade invasora, porque ele sabe que se tomarem posse e matarem todos os sacerdotes de Inanna, que era o que estava acontecendo, se não tiver um sacerdote para celebrar lá as coisas aradas lá deles, lá, os ritos e tal, o deus invasor toma posse. Olha só. Aí você vai perguntar, mas que doido? Da onde que essa mulher quer chegar? Então, aí, vendo a novela ontem e lendo o evangelho de hoje, Jesus é claro, né, no evangelho. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Cadê? Deixa eu chegar lá. Aqui. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Então não deverá ser essa brigaiada, briga de interesses, briga entre deuses.
Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi ser o sacrifício para a salvação das almas. Daquele momento, desde o passado, aí começa naquele presente de Jesus, naquele momento datado, né, que houve uma data da morte em cruz, em que Jesus consegue, ele é Deus, né? Aí vem a tradição, que também acho que é dentro da ortodoxia, dentro do catolicismo mais ortodoxo, diz que o sábado santo, que para nós é para guardar, não é para ficar, também, não é para entrar na onda dos outros de sair malhando Judas, não. Sábado santo também exige silêncio, depois da sexta-feira santa, porque Jesus está em missão. Jesus está resgatando Adão e Eva e todo mundo depois de Adão e Eva. Então, o sacrifício de Jesus, ele chega a ser atemporal, mas ao mesmo tempo alcança todos os tempos dentro da história da humanidade para fazer o projeto da salvação acontecer. E acontece no aqui e agora, conseguiu resgatar o povo lá de trás, né? E vai resgatar o povo lá da frente. Mas de qualquer forma, voltando a esse assunto de guerra entre deuses, essa disputa, que primeiro tem que colocar um deus, o invasor, destronar o outro deus e depois cortar a cabeça do rei, para ver como o rei então não tinha tanta importância. O que era importância era uma guerra religiosa política. Uma teocracia, né? Isso é comum em muitas civilizações antigas. A questão aqui é, qual que é a lógica então do reino dos céus? É de derrubar um ao outro? Porque Jesus é claro, as nações, os chefes de nações têm poder sobre uma e outra. Uma oprime uma, derruba outra. Na época de Jesus não era essa questão de vamos derrubar por deuses, mas a gente tem que entender que a palavra da Boa Nova de Cristo mexia com a política local. Mexia mesmo. O reino dos céus é tomar partido, de fato. E esse partido incomoda pessoas do mundo. Independente se estão dentro da igreja católica, se são evangélicas, se são muçulmanas, se são budistas, se são ateus, pagãos, não interessa. Ele mexe com todas as estruturas de poder, porque como nós sabemos, desde o Antigo Testamento, o poder advém de quem? Do Senhor. E aí, Jesus está mostrando a lógica do reino dos céus. Você quer ser grande? Você quer ser maior que João Batista? Vai lavar os pés do irmão. Vai servir aos irmãos. E isso é imitação em Cristo, né? É lógico que aí tem os problemas pessoais. Ciúmeira em excesso, pavio curto, tem os temperamentos. Mas o nosso modelo é quem? É Jesus. E poderemos morrer na cruz. Poderemos ser flagelados, ainda sem o direito de sabermos se vamos conseguir a ressurreição. Mas devemos ter a fé, acreditar e confiarmos nele, no Todo-Poderoso. Certo? Hoje a explicação foi meio estranha, né? Mas é que eu achei tão interessante. Por exemplo, você fala assim pra mim, não, mas você não é formado em história? Não, eu sou, mas essa parte eu não me dediquei muito, eu não gostava. Assim, tudo que é antes da Grécia, eu não gosto, entendeu? A Grécia, para os romanos em diante, é mais bacana, para mim, né? Mas aí eu achei interessante que até vou acabar tentar procurar sobre isso. Fazer interessante, quer dizer, então que tinha que destronar um deus do outro? E realmente, né? Quando outro povo invasor vinha, mudava mesmo o rito. Mudava os deuses, realmente mandava matar os sacerdotes, isso eu meio que sabia. Agora, que a importância de colocar o deus deles assim, como se fosse uma peça de xadrez, eu nunca tinha visto. Nunca me toquei, né? E não é isso que Jesus fala pra gente. E quantas vezes a gente não faz, né? O cargo é meu. Ó, vê na política comum. É simples, muito simples. Você nunca reparou assim, tipo, entrou fulano de tal. Foi, o período aí das eleições acabou, entrou o prefeito, certo? No meu caso, a gestão continua, foi reeleito, certo? Agora, no seu caso, não sei, vai que mudou. Ou então, colocou um ex-prefeito de longa data, tá lá. Você vai ver, vai colocar a culpa no ex-prefeito, vai refazer
toda aquela gestão, vai mandar fazer umas obras, colocar umas placas, colocar uns negócios. Aí terminou os 4 anos. Se ele não for reeleito, porque se for reeleito a coisa continua. Se ele não for reeleito, aquele projeto não continua mais. É só reparar. Governo do estado é a mesma coisa. Eu tamo com o Ratinho Júnior, né? Mas eu lembro uma vez, quando era o Requião, ele ficou 8 anos. Então ele fez uns projetos lá na área da educação, abriu concurso público, colocou uns negócios lá para a polícia militar e tal. Quando saíram com ele, né, quando foi colocado o Beto Richa, ficou 8 anos também aquela coisa. Tudo que o Requião tinha feito foi retirado. Vieram outros projetos, outras coisas. Por quê? Ah, vamos esquecer de fulano, vou enfiar o meu aqui. Então, aproveite aquilo que o governo oferece. Gente, isso daí as pessoas deveriam ter dado um entendimento antes. Você acha que o Bolsa Família vai aguentar? Se nem a Lava Jato continuou, você acha que o Bolsa Família tem um apelo popular muito grande? Talvez continue com outro nome, que é isso que o Bolsonaro vai fazer. Mas você acha que da gestão do Lula, tem 8 anos, aí ficou uns 2 anos com a Dilma, acho, né? 2 anos e pouco com a Dilma. Então, 10 anos. Você acha que isso vai aguentar? Até às vezes eu fico me perguntando se o Enem vai continuar, se não vai voltar tudo que era antes. E o que era antes? Cada um faz seu vestibular e cada um que se vire. Que fala bem a verdade, acho que era melhor, porque esse Enem, gente, esse ano, nesse governo, foi difícil. Né? Até acho que o Enem é uma mão na roda mesmo, para colocar todo mundo para estudar. Mas é uma coisa que um dia vai acabar. A aposentadoria já estão acabando faz tempo. A aposentadoria é um negócio que vai acabar. Não adianta, o neoliberalismo vai colocar suas garrinhas aqui dentro pro Brasil. Eu odeio o neoliberalismo, gente, porque o governo estatal tem umas coisas boas. Sabe? Então, olha, gente, é umas coisas... Quer ver? Outra coisa que talvez você ache que é um absurdo, mas nunca ninguém se perguntou. Eu sou do tempo da Embratel. Maior empresa de telecomunicações do planeta. Conseguia competir de igual para igual com a AT&T lá dos Estados Unidos. Maior rede de telecomunicações do planeta também, né? Hoje em dia eu não sei. Hoje em dia tem a Huawei, agora mudou, né? Agora é internet 5G, coisa impensável. Mas vocês nunca se perguntaram por que a telefonia foi quebrada do jeito que ficou? Ai, desculpa, gente. No Brasil, isso ninguém pergunta, né? Mas deveria pensar. A Embratel, na época, estava desenvolvendo uma rede de fibra ótica, até hoje é referência, mas que foi quebrada junto com a Telebrás. Por quê? Porque a rede de telefonia estava no auge e a Embratel ia dar um jeito de se alavancar no mercado internacional. Mas brasileiro, né? Não é o povão. O governo brasileiro é tão sujeito a tantas coisas que privatizaram. E eu vou dizer, telefone funciona aqui nesse país? Com internet? Antes funcionava, hoje em dia... E eu vou dizer, hein? De fonte segura. As coisas que a Embratel fez naquela época, eles não modernizaram. Vem empresa, vai empresa... Eles não mudam o sistema que a Telebrás junto com a Embratel fizeram. Os equipamentos estão velhos. E para piorar, o próximo, a empresa que for comprar, não vai entender nada. Porque é tão velho o negócio, ninguém quer investir um dinheiro. Telefonia fixa, por exemplo, que está na mão da Oi, pelo menos eu acho que é a Oi. Ou Telefônica, não sei. Não investem um dinheiro a mais... na modernização de orelhão, não precisa orelhão, mas poderia ter outra coisa, né, para suprir. E só investe em quê? Se faz investimentos em celular. E 5G, e 6G, 11G, sei lá quanto G, cara. No final, pra que tanto G? Nem precisa. Porque se for pra... Olha, gente, a gente vive na era do 4G e meio, indo pra 5G. A gente tem um acesso à informação ilimitada, a um monte de aplicativo ilimitado. Até tava falando, né, dos coisinhos que tá aparecendo aí, umas coisas assim do tempo do além, mas é tudo repaginado em aplicativo. Colocar vestidinho em bonequinha, agora você tem um aplicativo para isso.
Antigamente você recortava da revista e brincava com aquilo de papel mesmo. Vestia a bonequinha de papel com vários vestidinhos, com vários sapatinhos. Hoje você faz no aplicativo. Você faz vídeo no aplicativo. Você vira celebridade no aplicativo. Romance Júlia e Sabrina descobri. Dá pra ver no aplicativo, considerado joguinho. E ainda pra piorar é uma grande empresa de jogos. E pior, fez uma boa história ainda. Pensa que, né? Eu tô aqui, grande quaresma mesmo, lendo porcaria. Então, o que adianta privatizar se no fundo tem o interesse de fazer um domínio? Quem que domina mais as tecnologias? Porque guerra, gente, guerra que nem a Segunda Guerra Mundial, guerra do Vietnã, oi, eu já falei minha opinião sincera, o futuro não é esse tipo de guerra. A guerra é comercial, pode ser biológica, pode ser na via farmacêutica, pode ser na via comercial e industrial. A própria, vou finalizar com essa. A própria agricultura, mesmo sendo orgânica familiar, daquela de fazer verdura orgânica e tal, se ela não tiver, no mínimo, ser um agronegócio, para passar para a agrotecnologia, você pode esquecer de ter a terra, porque esse tipo de pensamento arcaico, de várias famílias, até descendentes japoneses tem aqui no interior do Paraná, que tem a terra, foi uma herança do bisavô de não sei das quantas, super, hiper, top lá, cafeicultor, mas que hoje em dia o cara não sabe o que fazer com tanta terra. Por quê? Porque a cabeça não moderniza, né? O cara não chegou no nível que nem na França, que está 5 gerações na mesma família, só que o cara, para chegar a ter ainda a mesma terra e ser produtivo e lucrativo, o que o cara é? Doutor em pecuária, doutor na produção de lavanda, produtor de vinho, entendeu? É doutor, o cara tem doutorado, ele não tem só graduação, é minimamente e nem especialização, o cara é doutor, a ponto de colocar artigo científico, né? Lá nas revistas eletrônicas científicas, dizer, na minha propriedade nós testamos uma variante da cepa da uva X. Nós descobrimos como combater uma praga que ataca sei lá o quê, ou que acaba com as tetas das vacas lá, por exemplo. O Brasil vai ter que entrar nessa. Não basta ter a terra. Parece piada, né? Mas é que eu gosto de ver as notícias do campo. Domingo é dia de ver notícia do campo. Todos os canais têm. Até o da Aparecida tem. Aliás, o da Aparecida até acho muito bom. Só que é meio enfadonho. Mas é bom. O programinha deles lá, bem cedo. Entendeu? E aí a gente acaba descobrindo que já deixou de ser agronegócio já tem anos. Já tem meses. Não, anos, né? Já tem anos. O negócio foi para agrotecnologia. Tem propriedades aqui, até aqui na região metropolitana, que o cara tem um laboratório para poder fazer mudas de hortaliça. Ele tem laboratório, contratou cientista. Para quê? Para produzir lá uma verdura. Uma. Montou um laboratório. Que a pessoa usa EPI, é formada, especializada com mestrado, doutorado, usando pipeta, usando tudo lá, com câmera refrigerada, para produzir as melhores mudas. Não é agronegócio, tem que já ser faz tempo. O negócio tem que partir já com o drone lá na cabeça do produtor rural, né? Seguir as vaquinhas. Depois o pessoal fica falando que o ZT fica roubando as vacas. Acorda, povo. Acorda. Tá? Então, tem umas coisas que as pessoas não querem mesmo pensar, né? Realmente, se for parar pra pensar, dói muito. Né? Acho que esse excesso de informação é desnecessário, né? Como eu falei, pra que tanto 5G se no final a gente fica saturado de tanta informação inútil? Quando a gente quer uma informação, acaba se enroscando em uma coisa que não é nada a ver e a gente fica meio emburrecido ainda. E aborrecido também. Bom, gente, chega esse papo. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. Mas se você gosta de uma notícia diferente, quer se animar, sei lá, de repente você é uma pessoa que enjoei do esporte, vai ver lá notícias do mundo rural.
Você vai descobrir cada coisa. Vai descobrir a cara do marmelo, que nem esses tempos eu queria saber o que é. Eu conhecia a marmelada, né? Mas nunca tinha visto o fruto do marmelo, até ver lá o Globo Rural um dia. Genipapeiro também. Tem uma árvore em Londrina que começou a dar uns frutos com cor meio azul. Aí foram ver, era a genipapeiro, do tal do genipapo. Aí eu conheci a história do genipapo vendo as novelas antigas do Bem Amado, aquele do... Como é que é? O Zeca Diabo e o Bem Amado era... Aquele ator já morreu. Era o prefeito da cidade, né? Povo de Sucupira. Ah, esqueci o nome do prefeito. Aí tinha as irmãs Cajazeiras. Aí quando convidava as irmãs Cajazeiras, ai, vamos tomar um licor de genipapo. Aí ficou na minha cabeça, mas o que raio esse genipapo, né? Deve ser uma fruta, mas o que é? Caju eu já sabia, agora genipapo eu nunca tinha visto. Aí o negócio é um fruto azul, uma coisa bem estranha. Acharam em Londrina. É assim que a gente vê as coisas, né? Ou que nem a história. Não, agora eu vou terminar com essa, né? Com essa piada. Até aqui em casa virou piada. Que eu vi no... Como é que é? A iFood Depressão. Acho que é esse. É o Instagram deles. A iFood tem o Uber Depressão e o... Nossa, gente. Esses Uber Depressão, a iFood Depressão, como é que é? Delivery Depressão. Falam umas coisas assim que você nem acredita, né? As pessoas pedem e perdem a paciência com umas coisas. Mas teve uma que realmente foi engraçada. O cara reclamou, falou assim, horrível atendimento desse restaurante. Eu vou dar uma estrela, porque o lanche chegou atrasado, 1 hora, chegou frio, o motoqueiro tinha se perdido, né? O entregador tinha se perdido. Ah, eu dou uma estrela. Aí embaixo, resposta do restaurante. Meu filho, por favor, da próxima vez você dê um endereço certo e não faça. E dê um ponto de referência concreto. Não vá falar que é na frente de um pé de jambo, que o entregador ele não é especializado em botânica. Pé de jambo. Aí eu fiquei com essa. O que é um pé de jambo, gente? Né? Não é comum na minha região um pé de jambo. Ainda se falasse um pinheiro uma araucária angustifolia, né? Um pinheiro do Paraná, tudo bem. Mas não é local também pra você falar, na minha casa tem um pé de jambo, né? Ai, gente, tem um pouco de senso. Bom, gente, então chega. Já foi muita informação para pouco período e só gastando a cabeça de vocês, né? Eu deixar com o pé de... Nem devia estar contando piada, né, gente? É quaresma. Desejo a todos a proteção da Sagrada Família para todos vocês e para todos nós. E fiquemos na paz em Cristo, tá?